E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Vou começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Juízes capítulo 21, versículo 25. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer conosco é simplesmente sermos entregues à nossa própria natureza. Nós vemos que desde a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, todos nós temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza distante da natureza de Deus. E um homem simplesmente entregue a si mesmo é um homem que vive na escuridão. Não é? Por mais que ele ache que ele está na luz, por mais que ele ache que está curtindo a vida, por mais que ele ache que está fazendo tudo o que ele quer e por isso ele tem liberdade. À luz da Bíblia nós vemos que tudo isso não passa de uma ilusão. Tudo isso é, na verdade, um erro. Não é que Satanás ele coloca na nossa mente de simplesmente achar que nós vamos ser livres e felizes fazendo tudo aquilo que a gente bem entende. Mas a gente vê que o ser humano ele sempre precisou de limites, não é? Limites estabelecidos pelo próprio Deus, não é? Porque Deus sabe muito bem o que um homem entregue a si mesmo é capaz de fazer. O que uma humanidade entregue aos seus desejos é capaz de fazer. Se você tem dúvida disto, basta ligar o jornal na sua casa. Basta ver as notícias e você vai ver um pouco do que o ser humano é capaz de fazer. Um ser humano sem Deus, um ser humano sem a luz de Cristo, um ser humano que vive das suas próprias vontades e convicções. Um ser humano entregue a si mesmo, é um ser humano que está na escuridão. E se não for o resgate de Cristo, juntamente com uma confissão e um arrependimento de nossos pecados, nós vamos permanecer nessa escuridão. É por isso que Deus ele estabelece limites para seus filhos, estabelece limites para o seu povo, não é? Começando lá pelo povo de Israel, nós vamos ver inúmeras leis estabelecidas pelo próprio Deus para que o seu povo seguisse. E não porque Deus é um Deus possessivo, não, mas simplesmente porque ele sabia que um homem sem limites resultaria em uma humanidade sem limites também. Em uma humanidade que é capaz de fazer tudo o que lhe der na telha, sem pensar nas consequências. Ela simplesmente faz aquilo que ela acha certo fazer, não importa se vai ferir o outro, não importa se vai machucar outra pessoa, não importa se vai ferir a santidade de Deus. O que importa é que essa pessoa simplesmente consiga o que o desejo da sua carne quer. E basicamente a gente vai ver isso na história do livro de Juízes, desde o primeiro capítulo até o último, e este último versículo que nós lemos, nós vamos ver um povo basicamente entregue a si mesmo, e não porque Deus quis, porque nós vamos ver no livro de Juízes alguns homens e mulheres levantados por parte de Deus, para que a nação se voltasse. Não é? Nós temos um exemplo de Sansão, nós temos o exemplo de Débora, nós temos o exemplo de Gideão, enfim. Nós temos alguns exemplos no livro de Juízes, basicamente Deus tentando colocar o povo na linha, mas o povo simplesmente permanecia nesse loop infinito. Se você ler Juízes, você vai perceber que o looping do povo de Israel era esse. Eles reconheciam o seu erro, se arrependiam, voltavam para Deus, as coisas começavam a dar certo novamente. Mas eles novamente se esqueciam de Deus, voltavam para o seu pecado. E Deus precisava novamente, não Deus, não é em si, mas as consequências do pecado viriam sobre eles, não é? Porque o salário do pecado, como a própria Bíblia diz, é a morte. Não tem outra saída. Todo pecado que a gente comete vai ter uma reação, vai ter uma consequência. E não é boa, não é? Consequências de pecado nunca são bons. E nós vemos isso com o povo de Israel lá, aqui em Juízes, não é? Eles sempre sofriam as consequências por ter abandonado a Deus. E aí, quando eles viam que a consequência estava dura demais, eles voltavam, se arrependiam de novo, Deus levantava um juiz para novamente tentar governá-los no caminho certo, mas novamente eles voltavam para o seu pecado e ficava nisso, não é? Basicamente. É um período antes, não é? Dos reis serem estabelecidos para o povo de Israel. Então era um período que não tinha rei, não é? Por isso que nós lemos neste último versículo do livro que cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. E aqui está
como eu disse, um dos maiores perigos que a gente pode viver. Entregue a nós mesmos. Nós vamos ver a seriedade disso lá em Romanos capítulo 1. Quando Paulo ele vai falar de alguns pecados, não é que o povo simplesmente escolheu deixar de glorificar a Deus como tal, ou seja, praticar a idolatria, não é deixar de viver os mandamentos de Deus, praticando imoralidade sexual. Paulo vai dizer de uma forma muito séria que o próprio Deus entregou aqueles homens aos seus desejos, aos desejos do seu coração. E não por vontade de Deus, mas simplesmente porque o ser humano o rejeitou tanto, preferiu tanto viver as suas vontades, que Deus simplesmente os entregou às suas paixões. Nós vamos ver isso também lá em Hebreus, quando o autor vai dizer que o pai ele corrige a quem ele ama. Mas ele completa dizendo que se nós não estamos debaixo da disciplina do pai é porque não somos filhos, mas somos bastardos. E o pai ele não vai corrigir quem não tem ele como filho, não é? E nós já vimos aqui que todos aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Pessoas que são guiadas pelo seu próprio coração não são filhos de Deus. E nós vamos ver a seriedade disso, não é? Com Paulo falando em Romanos 1, e também lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 12, falando acerca disso. Então, basicamente, a gente que decide viver por nós mesmos é como se Deus simplesmente entregasse nós aos nossos desejos. É como se Deus falasse: quer viver do seu jeito? Então viva. Quer viver da forma que você acha certo? Então viva da forma que você acha certo. Mas pessoas entregues a si mesmas estão caminhando a passos largos para o inferno. E rejeitar a correção de Cristo, rejeitar a obra da cruz, permanecer nos nossos desejos, permanecer na escuridão da nossa carne, é simplesmente abraçar o pecado, é abraçar a perdição, é abraçar a condenação eterna. Já que em Romanos 8:1 Paulo deixa claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é só para aqueles que estão em Cristo, porque aqueles que não querem estar em Cristo, sim, estão debaixo de condenação, e uma condenação que não é passageira, mas uma condenação eterna. Todos aqueles que decidem viver os desejos do seu próprio coração estão debaixo da ira de Deus. E isso é uma reflexão para que nós venhamos fazer e ver como nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo entregue a nós mesmos? Será que nós realmente aceitamos a Cristo e somos novas criaturas, ou apenas dizemos que gostamos de Deus, que amamos Deus, e na realidade a gente vive aquilo que a gente quer, não é aquilo que nos dá prazer? Porque sabe de uma coisa, viver para Cristo é abrir mão das suas vontades. Viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é deixar de viver para si mesmo. É matar o velho homem e falar aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que você possa refletir acerca disso, sabe? O mal que nós vemos hoje na humanidade não é Deus que nos abandonou, mas é o reflexo de um povo que está vivendo o que acha certo aos seus próprios olhos. E desde a queda, a nossa moral ela foi corrompida. E, como eu disse, se nós vivermos entregue a nós mesmos, a realidade é essa que nós vemos, daí para pior. Mas quando nós reconhecemos a Cristo, quando nós entendemos que Ele tem uma nova vida para nós, nós vamos entender qual era o propósito de tudo aquilo que Ele fez. Tirar-nos das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Uma luz que nos faz sermos parecidos com Ele. Uma luz que nos faz sermos melhores. Uma luz que nos transforma de dentro para fora. Mas não dá para eu viver para Cristo e viver para mim mesmo. Eu preciso escolher um dos dois. Então que você faça a melhor escolha, pois as consequências do pecado, aquilo que o pecado traz, não tem nada de bom. Pode ter um prazer momentâneo, mas o final dele sempre levará à morte. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço por favor, continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber notificação quando eu tiver de novo. Deixe seu like, é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.